Fui comprar um brinquedo e lembrei do artigo de hoje. Esse é o 21º vídeo do projeto 1859, em que falo de estratégia jurídica para empreendedores e gestores de negócios, sempre a partir de um artigo científico, todo domingo às 18h59, no YouTube e no Spotify. Eu sou Gisele Blankenstein, advogada, mestre em Direito, doutora em Ciências. Desejo-lhe boas-vindas. Como você faz para garantir a idoneidade dos produtos e serviços que você compra e que você vende? Existe bem claro para você quais são os riscos que você está correndo ao exigir uma determinada conferência ou abrir mão dela? Pois foi isso que me ocorreu quando eu fui comprar um brinquedo e percebi que não tinha certificação do Inmetro. Apesar de ser algo bem comum entre as crianças, ali aquele brinquedo que me foi recomendado comprar, e eu não estava numa loja de bairro, eu estava até num shopping. E aí me veio a ideia de falar sobre isso. Qual a importância de uma certificação e você que tem um negócio, o quanto vale a pena investir numa certificação e o quanto isso não vai interferir nem nas suas vendas, nem no risco jurídico que você corre com essas transações. E para falar disso, eu escolhi um artigo em que traz uma discussão sobre o que é ciência e como nos comportamos em relação à ciência. E eu vou trazer um exemplo de um restaurante. Provavelmente você já fez refeição num lugar que toda vez que você vai, a comida é apresentada de uma forma diferente. E às vezes vem com um pouco mais de sal, às vezes vem com menos sal, ou lá na cozinha erram o ponto da fritura ou o ponto do arroz. E você já sabe que é assim, mas você gosta do tempero ou é prático perto do seu trabalho, da sua casa, e você continua indo. Já na indústria, você tem a garantia de que em qualquer lote, em qualquer lugar que você compre, você vai receber o mesmo produto. Por que isso acontece? Porque a indústria tem um passo a passo, tem um método. Ela sabe como vai fazer desde a compra da matéria-prima até o portão lá quando sai, ela sabe exatamente cada detalhe. E o restaurante, quem está ali na cozinha, tem uma noção. Essa é mais ou menos a diferença entre você adquirir ou só trabalhar com produtos e serviços que têm um método científico, ou seja, é sempre feito o passo a passo da mesma forma, e alguém que utiliza mais alguma coisa além do que uma receita pronta, que é o caso do restaurante. São riscos diferentes, tanto para quem compra quanto para quem vende. E no dia a dia, pensando em produto, como você pode fazer se você quiser escalar a venda de um determinado produto, tendo menos problema com quem vai comprar? Uma das formas é aderir a certificações. E aqui cabe lembrar que existem certificações ou autorizações que são necessárias perante o governo, e existem certificações e validações internacionais. Não é porque algo é internacional que seja melhor do que o brasileiro. Aqui no governo temos, no Brasil como um todo, existem algumas exigências que são muito pertinentes e que em outros países ninguém olha. Tudo depende
da ideologia do governo, da forma como as pessoas são educadas, se tem um senso crítico maior ou não. Brinquedos, por exemplo, dependendo de qual país você importa um brinquedo, em tese, você precisa de um selo do Inmetro para dizer até que idade ele é, para ver se não tem produtos tóxicos, se não vai se desmanchar e de repente uma criança engolir uma parte do brinquedo. É uma lista enorme de coisas que o Inmetro checa numa amostra para poder garantir que aquele produto tem um mínimo de qualidade. Agora, é claro que essa certificação ela tem um custo. E se você não sabe que vai vender uma quantidade muito grande, pode ser que você, em um primeiro momento, pense que não vale a pena este investimento. Mas se você vende o produto sem o selo do Inmetro e a pessoa compra, aqui no Brasil, é você que tem que provar que o produto estava em condições de ser consumido. Você não vai conseguir dizer que o seu cliente precisava ter visto que não tinha certificação Inmetro. Esse tipo de argumento que é possível lá fora, aqui não é. Então, o que você precisa pensar, sempre que você for comprar, ou que você for implementar uma nova tecnologia na sua linha de produção, é o que respalda essa tecnologia. Se ela tiver um respaldo que é científico, se ela for já reconhecida, tiver uma autorização do governo, você talvez tenha que pagar um pouco mais por ela, mas o seu risco jurídico na sua utilização é menor. E se você for pautar numa certificação internacional, eu conheço empresas que investem em certificações internacionais como uma forma de conseguir mercado, sendo que essas certificações internacionais não necessariamente estão de acordo com a legislação brasileira. Elas usam outros critérios que para a gente não faz tanta diferença. Mas o passo a passo, adquirir uma certificação ou vender algo sem certificação quando se fala em produto, isso é muito importante você tomar uma decisão de forma racional. E não quer dizer, porque não tem certificação ou porque não foi comprovado cientificamente, que você não possa comercializar. Eu sei que essa minha frase é polêmica, mas se você pensar que essa ideia de científico, e a primeira parte do artigo fala muito disso, o científico ele é equivalente ao que é racional. Só que nem tudo na vida nós conseguimos explicar de forma lógica. E nós sabemos que as explicações lógicas do passado, muitas delas caíram por terra. Então, restringir a sua atividade econômica, restringir a sua vida apenas ao que está cientificamente provado, isso é pode limitar muito o seu crescimento. Agora, pensando em serviço, o que seria essa certificação? Seria a formação profissional em um ambiente, numa escola, certificada pelo governo. Isso é possível quando se usa um conhecimento que já está consolidado. Nem no início do vídeo eu falei, eu sou advogada. Por que eu sou advogada? Porque eu fiz uma faculdade que é reconhecida pelo MEC, terminei, depois eu fiz uma prova que a OAB aplica, passei nessa prova. Isso me confere a possibilidade de fazer inscrição na OAB
pagar a anuidade e com isso dizer que eu sou advogada. Assim como mestrado e doutorado eu fiz aqui no Brasil, mas se eu tivesse feito fora, talvez o MEC não reconhecesse e nem por isso eu seria inválida a possibilidade, a pesquisa que eu tivesse feito, né? E quando se fala em novas tecnologias, é natural que demore um tempo até o governo conseguir consolidar quais são as regras mínimas. É o caso, por exemplo, da análise corporal. Também 40 mil pessoas, mais de 40 mil pessoas passaram por uma análise corporal e obtiveram o seu desempenho melhorado a partir das informações do formato do corpo. Eu uso essa técnica na minha vida e eu uso também para ajudar os clientes a encontrarem o melhor modelo de negócios para eles. Porque o que eu percebi, que eu não fazia antes de conhecer, era que você tem que olhar primeiro para as suas necessidades pessoais para depois fazer uma pesquisa de mercado e descobrir o que você vai vender, seja produto ou seja serviço. A sua rotina é o que impacta mais na sua qualidade de vida. E isso inclui o seu dia a dia no trabalho, que depois você vai querer compensar com a sua vida pessoal, né? Então, agora você vai me perguntar, existe, né? O pessoal pergunta, existe comprovação científica? Existem artigos que já foram publicados em revistas científicas. Mas o que me dá garantia, o que me dá certeza de trabalhar com a técnica foi o quanto melhorou a minha vida e as milhares de pessoas que também tiveram esse mesmo resultado. Então, vale a pena, voltando aqui pensando em negócio e nos contratos, pensar de que forma você vai apresentar o produto ou serviço que você vai comercializar. Certifique-se em relação a quem te fornece, o que essas pessoas estão oferecendo e os disclaimers, os alertas que tiverem no contrato com o fornecedor, transcreva nos contratos com o consumidor. Quando eu fiz a análise corporal, eu fiz com quem criou a técnica. E eu sabia que era um certificado que não estava reconhecido pelo MEC. Mas eu queria aprender a técnica. E se eu fosse esperar o MEC dar autorização para eles, isso talvez me levasse alguns anos até eu fazer o curso. Então, eu apostei, eu gosto de inovação. Se você acompanha o canal, você deve ver que os meus clientes estão sempre criando produtos e serviços novos. O que eu gosto de fazer, principalmente, é estruturar contratos desses novos produtos e serviços. E claro que eu faço outros contratos, mas é disso que eu gosto. Agora, vale a pena, né? Se você vai revender, se você vai utilizar algum produto ou serviço, você ter noção se aquilo está seguindo a legislação brasileira, se existe alguma certificação que ele poderia ter e ele não tem, e aí você pode barganhar preço, ou se não, você está pagando a mais pela segurança jurídica de estar adquirindo de alguém que tem todo um contexto de segurança e isso você consegue repassar para os seus clientes. Eu não sei se você já enfrentou uma situação dessas, se você costuma exigir selo Inmetro ou equivalentes nos produtos que você vende ou que você compra para sua casa, para sua família. Se puder deixar escrito aqui embaixo a sua experiência, as suas dúvidas, eu agradeço. E eu te espero. Claro, deixa um joinha, dá um like, compartilhe com as pessoas
e eu te espero no próximo domingo, às 18h59. Até breve.